idôneo, né? A empresa que está te vendendo ali. Eu acho que aí vai ter muita confiança. Preparo do solo, né? Que é o solo aí, se for plantio direto, se for semeadura convencional, né? Avaliar maquinários, regulagem, já fazer desde antes, para não ter problemas aí durante a semeadura, tá? A gente vê muitas fazendas, às vezes o produtor passa o período de seca sem se preocupar com o maquinário, e aí começa a correria lá na frente. É interessante que já regule tudo, já esteja tudo pronto para a época da semeadura do milho. Principalmente que às vezes tem pouca gente na fazenda, né? Então às vezes principalmente tem que ser depois da soja e é problemático. Depois a semeadura, o plantio já o início já, né? Ver se é possível a irrigação, né? Que é interessante, né? Irrigação, principalmente hoje aqui para Mato Grosso, irrigar no período que vai semear a soja, para adiantar a semeadura do milho. É muito interessante. Se faltar água lá na frente, é uma coisa que você não vai perder milho, né? Então, hoje compensa irrigar o milho, porque está num preço interessante. Quando tinha o preço mais baixo, não compensava, tá? Aí as regiões de cultivo, né? Então, vamos falar um pouquinho dos fatores ecofisiológicos aí. Luminosidade, água, vento, temperatura, tá? São fatores importantes aí, né? Para a gente ter altas produções de milho aí, tá? Luminosidade. Pessoal, então vamos entrar numa coisa chave da cultura do milho, né? O milho, eu costumo falar o seguinte, o milho, ele é luz, tá? Então, boa parte da produtividade do milho é dependente do quê? De luz, tá? Então, o milho, pessoal, ele depende muito da luminosidade. A gente vê regiões que ficam mais nubladas ou tem menos luminosidade, às vezes montanhas, né? Às vezes a face da montanha que você vai semear, né? Às vezes uma face que tem mais sombra, tá? Então você teria uma redução de produtividade. É muito diretamente proporcional, tá? O milho depende muito de luz, tá? Eu diria que mais que água até, tá? É lógico que depende muito da água, mas a luz é muito importante, tá? As gramíneas em geral elas precisam de muita luz, porque elas não saturam em termos luminosos, não é isso? Vocês viram lá na fisiologia, tá? Então, quanto mais luz tiver, melhor. Então, regiões que tem céu de brigadeiro, céu aberto, durante todo o cultivo do milho, são regiões bastante produtivas, tá? Tem que ter uma boa distribuição, tá? Esse aproveitamento da luz também, os híbridos de milho cada vez com folhas mais arqueadas para aproveitar mais a luz, tá? E tudo isso aí vai, né, como eu comentei com vocês aqui no slide, né? A luz, a água vai influenciar bastante também nossa produtividade. Por quê? Se ficar muito tempo fechado, né? Existem relatos de regiões aí que ficam mais nubladas, né? Por um período maior. O que que acontece? O milho tende a ter uma queda de produtividade, tá? Uma coisa interessante também, os produtores têm tido muito interesse em semear agora milho na época da safra, tá? Porque está tendo um preço bom, as indústrias de etanol têm abonado, né, para a compra desse milho, e às vezes o produtor acaba tendo interesse em plantar milho na safra. O que que acontece? Por exemplo, nossa região, né, que fica um período nublado maior, né, se você perceber, né, fica mais tempo nublado, o que que acontece? O milho teria uma tendência a ter uma queda de produtividade. Tá? Tem muita água, né, muito bom, mas teria uma queda de produtividade porque teria pouca luz. O que é diferentemente da soja, né? Então teria a soja tem água para ela e não depende tanto de luz, né? Uma luz difusa ela já consegue produzir bem. O milho não, tá? Então também tem que se verificar isso. Então toda vez que vocês forem plantar milho numa região, verificar isso. Como é que é a luminosidade dessa região? Pega bastante luz? Ou aquela época ela pega bastante luz? A gente sabe que na época da safrinha aqui no Mato Grosso, da segunda safra, né? O milho já tem períodos maiores de céu aberto. Então ele consegue atingir produtividades maiores, principalmente no final do vegetativo ali, consegue já maiores produtividades, tá? Tem água no solo ainda, já tem precipitações e tem bastante luz. Então a tendência é que produza mais na safrinha, tá? Agora, se não tiver tanto,
nebulosidade, com a água da safra verão, você teria uma produtividade maior, né? A gente vê muito no Paraná, em Minas, as produtividades são bem maiores do que aqui, tá? Normalmente, porque são milhos verão, só que lá o que acontece? Às vezes chove, limpa o céu, fica 2, 3 dias com sol intenso. Aí depois fecha de novo, chove, céu intenso. Então fica um clima ideal para o milho, tá? Então para nós aqui teria esse problema. Outra coisa que a gente teria problema, você teria com questão a doenças, né? Então, ferrugem branca, doenças em geral, né? Principalmente a diplódia, para nós aqui é um problema muito grave para o milho verão, tá? Bom, então depois de comentado isso sobre a luz, nós vamos falar também da temperatura, né? Temperatura do milho. Por ser uma espécie C4, ele tolera temperaturas mais altas, 33, 34, 35, 40 graus, ele consegue tolerar, tá? É lógico que não é o ideal, né? Então a gente pôs algumas temperaturas ideais, por exemplo, germinação 25 a 30 graus, tá? Floração, temperaturas superiores a 26 graus acabam levando o desenvolvimento e abaixo de 15 retardam. Então o milho tem muito isso também, o frio retarda o crescimento dele, né? Temperaturas acima de 33 graus tem um problema aí. Na verdade, temperaturas em torno de 30 graus para o milho não são prejudiciais, tá? A questão do milho com temperaturas muito altas, 33, 35, 38, é o que? É se também tiver uma umidade relativa do ar baixa, tá? Por quê? Principalmente na época de polinização. O que acontece? Na hora de polinizar, se tiver uma umidade relativa do ar baixa, com temperaturas muito altas, o grão de pólen acaba dessecando no ar, vamos dizer assim. Tá? Ele perde a água e fica seco, né? E não consegue polinizar. Tá? Isso ocorre principalmente em lavouras, principalmente que são semeadas ao final da janela, vamos dizer aí, final de fevereiro, início de março, tá? E quando ocorrem essas questões aí de ter pouca chuva, principalmente ali próximo ao pendoamento, tá? Então teria esse problema aí, tá? Mas aí temperaturas não pode ser abaixo de 12 graus, tá? Tem o zero vegetativo, temperaturas abaixo de 19 graus prejudica o desenvolvimento. E a gente vai falar um pouquinho aqui do zero vegetativo. O que seria o zero vegetativo? Seria a temperatura na qual o milho para o seu crescimento. Então 12 graus, tá? Temperaturas aí em torno de 4, 5 graus, a gente pode ter geadas, queimar a folha, então o milho também é bem sensível a geadas, tá? E o milho tem uma outra característica aqui também, temperaturas muito altas durante a noite podem promover o quê? Né? O ideal do milho é que as temperaturas sejam mais altas durante o dia, vamos dizer assim, 28, 29, 30 graus, tá? Tem o céu de brigadeiro, né, aberto, tem a chuva, mas também tem esses céus abertos, vamos dizer assim, né, esses dias de céu aberto, tá? E à noite a temperatura caia. É muito interessante que a temperatura noturna da produção de milho seja abaixo de 24 graus. Por quê, pessoal? Porque se a temperatura do milho se mantiver muito alta durante o período da noite, o que vai acontecer? Todo aquele carboidrato que o milho ganhou durante o dia, né? Que o milho é uma espécie que reverte muito rápido, né? CO2 em glicose, né? Em sacarose, tá? Todo esse açúcar ele pode ser consumido à noite para respirar, tá? Para resfriar e ela continua respirando à noite. Então, o ideal, se eu pudesse ter uma lavoura de milho, vamos dizer assim, eu preferia um local que fosse mais alto, tá? Que tivesse uma temperatura alta durante o dia, tivesse a questão de não ficar chovendo com o céu fechado muitos dias, né? Porque às vezes o céu fica fechado, mas não chove, né? Então fica aquele tempo de nebulosidade, né? E tem o tempo de sol de brigadeiro, né? O céu de brigadeiro, né? Tempo aberto durante o dia, tem as chuvas e de noite refresca, então locais mais altos. Acho que seria o mais interessante para você ter altas produtividades de milho, tá? Para com que de noite o milho não respire e acaba por perder produtividade, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês têm que pensar sempre no seguinte: quando vocês pensam na cultura, é bom vocês pensar sempre na origem dela, né?
Então, por exemplo, a soja é uma espécie C3. A C3 ela exige temperaturas mais baixas. A C4 se adapta melhor a temperaturas mais altas, tá? E ela tem essa resposta, tá? Responde mais à luz, tá? Então a enzima lá que assimila CO2, ela é uma enzima que responde melhor, tá? Quase não tem fotorrespiração, tá? Então, e a gente tem que pensar muito nesse gráfico aqui também. Milho é muito para isso, né? Porque milho tem muito essa questão de eficiência e crescimento, ele cresce muito rápido, tá? Então, quanto mais fotossíntese líquida você tiver, melhor. Ele respira menos, ele tem uma fotossíntese líquida maior, tá? Faz bastante fotossíntese e você tentar fazer com que de noite, principalmente, a temperaturas mais baixas, você reduza a respiração. E aí você tem uma fotossíntese líquida maior. Bom, água, tá? Então a gente falou aí da questão da luz, da temperatura e vamos falar da água. A água, é lógico, é um problema seríssimo para a cultura do milho. Eu até falei da luz lá, mas a água é muito importante mesmo, né? Por quê? Porque quando falta água na cultura do milho, o que, que vai acontecer? Pode, por exemplo, a planta pode reduzir a abertura de estômatos, né? Então ela fecha mais os estômatos, reduz a assimilação de CO2. O milho é altamente direcionado, ou diretamente relacionado a essa assimilação de CO2 e produtividade, tá? Então fechou o estômago, ele responde muito com queda de produtividade, queda no tamanho da planta, produtividade em geral, tá? Então tudo isso aí pode estar interferindo. Então, redução de temperaturas, né? Temperaturas baixas, né? Como eu falei para vocês. E a questão de água, né? A água, o maior problema seria isso aí, fechamento de estômagos. A planta cresce menos, a água tem muita função dentro da planta, né? A gente sabe aí transporte de nutrientes e tudo mais. Então, existe essa necessidade de ter água em abundância para a cultura, sim, seja no solo, seja advinda da precipitação aí, tá? Vamos passar um pouquinho, mostrar para vocês aqui essa questão da temperatura noturna aí. É só um exemplo hipotético, né? Uma lavoura produzindo 10 toneladas por hectare com temperaturas noturnas de 18 graus. Quando chega a 29 graus, reduz aí para em torno de 6 toneladas, tá? Então, reduziu bem a produtividade, tá? Luz, né? Então, bastante dependente da luz, né? Tá? Então, esses são os fatores que a gente pode dizer assim, fatores ecofisiológicos ali para a cultura, tá? E que a cultura responde bastante, ok? Bom, em relação às sementes do milho, né? A gente vai falar um pouquinho agora, voltando lá atrás na semente. O milho, pessoal, ele não é semeado na forma de cultivares, como por exemplo a soja. Por quê, pessoal? O milho é uma espécie alógama, tá? Então é uma espécie que tem o quê? Muita polinização cruzada, polinização aberta, né? O pessoal fala, né? Tá? Então é um grão ortodoxo, né? Que aceita bem a redução de umidade no seu grão. Então você pode reduzir ali a 11% que ele vai germinar depois. Então ortodoxa, a semente ortodoxa. E a planta ela é alógama. Então ela tem essa polinização cruzada. Então quando você planta uma lavoura de milho, você não sabe quem polinizou quem, vamos dizer assim, tá? Então, você tem o milho, boa parte das suas sementes são comercializadas, são sementes híbridas, tá? Quase 100% hoje, né? Então, o híbrido é bastante interessante, tá? Escolha dos híbridos, né? Então, as empresas dividem aí nas regionais, né? São Paulo, Minas, Paraná, o Centro-Oeste e o Mapitoba, né? Ok? E a gente tem os três tipos de híbridos, né? A gente tem o híbrido simples, o híbrido de milho simples, que é aquele advindo do cruzamento de duas linhagens, tá? A gente tem o híbrido duplo, que são dois híbridos simples, tá? O triplo, então a gente tem várias variações de híbridos aí, tá? Aqui alguns tipos de milho, né? Então a gente tem o milho doce, tá? É um híbrido de alto valor nutritivo. São variedades que têm uma conversão de amido menor, tá? Então fica com açúcar, fica ali com a sacarose ali no grão e não converte em amido, tá? Tem essa característica aí, são os milhos doce, tá? Consumo humano, consumo da própria espiga, grãos verdes enlatados, é bastante utilizado nesse mercado aí.
Normalmente a colheita é feita com bastante umidade, então você vai colher a espiga inteira. Difícil você retirar o grão, vamos dizer assim, né? Tem que depois ter um processamento industrial ou manual, tá? E, é, como eu falei para vocês, então, a conversão do açúcar, né, da sacarose, para amido, ela é bloqueada por genes, tá? O gene sugar, né? Sugar, né? Alguns outros genes aí que tem, né? Mas principalmente o sugar, que confere esse caráter, vamos dizer assim, né? Então, o que que acontece? O milho doce, né, quando vocês veem o milho verde, né, o que que acontece com esses híbridos? São híbridos que não convertem a sacarose em amido, ou tem uma conversão muito mais lenta, vamos dizer assim, tá? Se você deixar lá na planta, com o tempo ele pode converter, tá? Mas a colheita é feita mais antecipada do que, do que os híbridos de milho comum, vamos dizer assim, tá? E essa conversão ela é mais demorada, tá? Então, devido à presença de genes, né? Então, genes específicos dentro da planta que fazem impedem essa conversão da formação do amido. Quem faz com que o grão do milho fique duro é o amido, tá? Quando ele está molinho ali, o que, que tem no grão? Muita água e muita sacarose, né? Muito açúcar solúvel, tá? Então, o uso diversificado, tá? É, tem muitos usos, milho desidratado, grãos enlatados, in natura, né? Tem também a produção dos mini milhos, né? Você pode produzir aí. Então tem vários usos aí para esses milhos aí, né? Que são o milho doce, que são esses híbridos que não tem essa conversão, tá? Então só para mostrar para vocês aí, né? Então, como exemplo aí, né? O milho comum, no final, ele vai ter 60 a 70% de amido e 3% de açúcares solúveis, né? O milho doce tem aí em torno de 35% de amido, de 9 a 15% de açúcares solúveis. E tem o milho super doce também, que é outro tipo de híbrido, né? Tem em torno de 25%, né? 25 até 30% em alguns casos, e vai ter pouco amido, né? Olha lá, bem menos da metade do híbrido convencional. Só para mostrar para vocês aí o que, que caracteriza, né? Ah, por que, que um milho é doce e o outro é convencional, o outro é duro, tá? Só para vocês entenderem como é que é essa divisão, né? Os milhos pipocas, né? Então, tem aí também, na verdade, os pipocas são mais variedades, tá? E tem essa característica, né? Como vocês viram lá do grão, a formação, o tipo de grão, né? Característica mais vítrea. O amido está mais próximo, né? Do que nos outros híbridos, um amido muito próximo, que faz com que qualquer aquecimento ele se expanda, né? E tenha a formação do pipoca, vamos dizer assim, né? Então ele estoura, tá? Então é outro tipo de milho. Então a gente teria três tipos de milho, né? Os milhos, como eu falei para vocês, o milho comum, que é o milho que a gente produz maior parte aqui no Mato Grosso, o milho doce, que é esses milhos também para pamonha, né, que vai se utilizar o grão in natura, ou para enlatado, né, ou mini milhos, né? E a gente tem o milho pipoca, que é uma outra característica, todos relacionados ao quê? A presença de amido, tá? Então, quanto mais amido no grão, mais tende a ser um pipoca, vamos dizer assim, porque são grãos pequenos. Na verdade, não é nem a questão da concentração do amido, né? Mais amido concentrado, mais próximo um do outro, tá? Na hora que as moléculas têm o aquecimento, elas começam a se agitar e essa agitação elas vão batendo entre elas ali e vão ocupando o espaço, né? E acabam estourando, arrebentando ali, vamos dizer assim, né? A casca e formando ali a pipoca. Bom, acho que deu para entender um pouquinho dessa parte aí do grão também, né? E agora a gente vai ver um pouco das estruturas, né? A gente já tinha comentado um pouquinho. O milho tem o cotiledre, só que é um cotiledre só, monocotiledonar, tá? Só que boa parte do grão é formado por endosperma, que é o tecido não vivo que só serve para reserva de amido, tá? Tem a camada de neurônio em volta, tem o pericarpo, que é a casca, tá? Ali mostrando o embrião, tá? Bom, aí a gente tem a questão da germinação da semente do milho, né? Praticamente todas as sementes seguem esse tipo de germinação padrão trifásico, tá? Então absorve água, tá? Na primeira fase, rápida absorção de água, né? Então a fase log que eles falam, né? Absorve água rapidamente. Essa água absorvida vai começar a fazer com que tenha sinais hormonais dentro do grão que vão fazer com que lá na camada de neurona seja produzido
a alfa-amilase lá, né, a amilase, tá? Que vai para o endosperma, que vai quebrar o amido, tá? Então essa fase 2, né, que seria uma fase desse deslocamento dos hormônios, formação da amilase, tá? Tem a respiração aí que ele coloca também, quase não absorve água, tá? Essa fase metabólica, vamos dizer assim, da semente. E a terceira fase, que é a emissão da radícula e novo desenvolvimento da planta, tá? Então, são as três fases aí de desenvolvimento da semente, tá? Bom, é, passou esse desenvolvimento da semente, vai formar a planta, né? A gente vai falar um pouquinho depois em fenologia, numa outra aula, tá? Então a gente tem a planta do milho, tá? Vamos falar um pouquinho agora. A planta do milho é constituída por uma haste cilíndrica, com nós, entronós compactos e a espiga, vamos dizer assim, tá? E raiz. Bom, então vamos para essa parte das raízes, né? Vamos estudar como é que são as raízes do milho, né? Então, a raiz do milho, como vocês estudaram lá na fisiologia, né? É uma raiz do tipo fasciculada, tá? Ela não tem uma raiz pivotante, vamos dizer assim, uma que desce, né, principal. Ela forma raiz tipo cabeleira, característica das monocotiledôneas, tá? É, tem inicialmente a raiz seminal, que é a raiz que sai das sementes, tá? Desenvolve-se no próprio embrião e tem uma curta duração, até lá 10, 12, 15 dias depois da germinação do grão, da semente do milho, tá? Depois a gente tem as raízes permanentes, que são as nodais. A gente tem aquelas que são dos nós, tá? As nodais, e a gente fala ou da coroa, né? É, desenvolve-se, pode ter também aquelas que se desenvolvem depois das seminais também, tá? Ramificam das seminais, tá? E tem as permanentes que são essas nodais, tá? Começam a surgir aproximadamente 7 a 8 dias após a emergência, tá? Nos primeiros nós ali, né? Começam a surgir e vão formar as raízes que vão ser as futuras raízes permanentes da planta, vamos dizer assim, vão até a colheita, tá? É, depois você, lá em V10, V12, a gente vai ter as raízes adventícias, que também são nodais, tá? Surgem dos nós. Então, a semente germina, tá? Emerge do solo, já forma o primeiro nó, né? Ou quando está mesmo abaixo do solo, e começa a ter as raízes através desses nós. Essas vão suprimir as raízes das sementes, né? As seminais, né? E vão ser as futuras raízes principais da cultura do milho, tá? Essas que vão até o final. As seminais com 10, 12, até 14 dias elas desaparecem, tá? Ficam só as nodais. E essas nodais elas podem ser no solo ou pode ser também adventícias, tá? Por que adventícias? Porque elas podem surgir dos nós acima do solo, né? Então você vê aquelas raízes do milho que brotam ali, a partir principalmente de V10, V12, né? Começa a ter esse sistema radicular ali sobre o solo, né? Então são essas raízes aqui, são as raízes adventícias, né? A partir de V10 para frente, tá? Bom, a gente tem o como, ok? Terminou as raízes, então as raízes principalmente nodais ou seminais. Das nodais, a gente pode ter aquelas que vão formar as raízes diretamente, né, no solo, ou pode ter aquelas que vão formar os nós sobre o solo, que são as adventícias. Mas todas são nodais, tá? O como é constituído de nós e entrenós. As folhas, né, são caráter alterno, são inseridas nos nós ali, tá? Tem uma dominância apical, tá? Isso é muito interessante também a gente ter consciência dessa dominância apical, porque essa dominância apical pode ser quebrada, né? Seja por um tipo de alguma prática cultural, uma praga, uma questão de temperatura, pode se quebrar essa dominância apical. Formação de perfilhos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, tá? Então, de novas plantas ali, tá? Pode formar ali, o combo também vai segurar as espigas, tá? E tem também a característica de ser uma reserva, né? Tecido de reserva, tá? Então, o combo é uma reserva temporária, né? De sacarose, amido, nutrientes, né? Até que seja formada a espiga, da onde todos esses nutrientes vão para a espiga praticamente, tá? Temos as folhas, né? Como eu falei para vocês, são alternas, superpostas, tá?
possuem pelos, né? Algumas mais, outras menos. Os estômagos ficam principalmente na parte abaxial da folha, né? E aí, as folhas atualmente são mais eretas, tá? Característica para aproveitamento melhor de luz solar. Bom, falando do combo das folhas, a gente vai falar um pouquinho aqui a questão da luz, né? Como eu falei para vocês. Muito importante essa questão de rendimento versus radiação solar. Então, a luz, pessoal, é fundamental para a cultura do milho. Tem até essa equaçãozinha aqui, né, que é rendimento de grãos, é dependendo do que? Radiação incidente, então é aquela questão da sua região, você não consegue alterar, né? Nós, como seres humanos, não conseguimos alterar isso, porque nebulosidade da sua região, né? Regiões que têm precipitação e as nuvens se desfazem, né? Como ocorre muito no sudeste, mesmo no verão, tá? Então, radiação incidente vai depender do clima, tá? Eficiência da radiação incidente, então também depende do clima. Eficiência de conversão, tá? E eficiência da partição de carboidratos, tá? Essa eficiência de conversão estaria relacionada também à eficiência da capacidade de captação pela planta dessa radiação, tá? E a partição por quê? Porque tudo que a planta receber, ela tem que ter uma genética boa para quê? Para pegar essa radiação, produzir os carboidratos e mandar para onde? Principalmente para as espigas, tá? Bom, aí tem uma outra característica que a gente vai falar um pouquinho, que é o índice de área foliar, né? O IAF, né? O que é esse índice de área foliar? Tem que ter uma média também. Às vezes não adianta você ter um híbrido de milho que tenha muita folha, que uma planta vai sombrear a outra. Você tem que aumentar espaçamento, tá? E às vezes a folha vai ocupar muito terreno, assimila uma certa quantidade de luz, mas prejudica as folhas do bacheiro de assimilarem luz, tá? Então, o índice de área foliar, o que é? Área de folha pela área sombreada, tá? Quanto maior essa área sombreada, maior o espaçamento, né? Isso é a fitotecnia que vocês vão estudar nas culturas, né? Então, quanto maior a área sombreada, maior o espaçamento. Quanto melhor essa planta vai captar a luz, melhor aproveitamento, maior produtividade, tá? O índice de área foliar ideal para milho de 3 a... Normalmente é em torno de 3 a 4, né? 5 já seria um limite. É, Aí o ambiente que a planta vai estar também, né? E já a questão da luminosidade, o híbrido que você vai estar utilizando e o sistema de produção que você vai estar utilizando também pode interferir aí, tá? População de plantas que você utiliza e tudo mais vai ser fundamental para ver o aproveitamento dessa radiação aí. Bom, em relação a outras partes da planta, né? Inflorescência, o milho é monóico, porque tem tanto a parte masculina quanto a feminina na espiga, tá? Alógamo, tá? A inflorescência masculina encontra-se na parte superior da planta, é a panícula, tá? É, Então tem as espiguetas lá dentro da panícula, né, nos ramos da inflorescência, e aí depois existe essa liberação do pólen aí, né? A dispersão do grão de pólen, tá? Que também pode ter problemas, então tem que ter um clima quase que ideal, né? A polinização quase que 100% é por anemofilia, né, que é pelo vento, tá? Ocorre por 5 a 8 dias, vai uma distância grande aí, né? O estilo estigma, que é a parte feminina, fica por 14 dias ali receptivo, tá? Então, outra característica aí. Então, às vezes você tem ali, às vezes você tem o pendão, mas o estilo estigma ainda não está pronto. Então, tem que ter essa concomitância, senão o híbrido não é considerado um bom híbrido, vamos dizer assim, tá? É, O grão, né, falando um pouquinho aí, a gente já comentou bastante coisa sobre o grão, tá? Não vou nem comentar muita coisa a mais, tá? Qualidade de colmo e raízes. Por quê, pessoal? O colmo, a espessura do colmo é diretamente relacionada à produtividade, tá? E raízes também, tá? Então, quanto mais raízes você tiver, quanto mais perfil de solo, mais produtividade, tá? Mais você consegue produzir, tá? Vamos para frente aqui. Então, analisando os colmos aí, né? Até coloquei essa figura aqui. Colmo saudável, aquele colmo verde, né? Que tem, você cortar ali o colmo, ele está bem aquoso, vamos dizer assim, tá? Se tiver deficiência de potássio, tá? Corte uma seção ali,
a cor amarronzada, né? Nos nós, né? Deficiência de fósforo, são plantas mais raquíticas, a folha já fica mais arroxeada, mais púrpura, né? E mais quebradiço fica a planta, tá? Então tem várias características aí que eu coloquei aqui nesse slide, né? Excesso de nitrogênio pode causar a formação de perfilhos, tá? Planta muito verde, mas às vezes para promover algum tipo de sintoma ali, né? Bom, então aqui são características do como que você pode verificar se vai ter algum tipo de problema na tua cultura ou não, tá? Então às vezes a deficiência de um nutriente, então, por exemplo, fósforo, além da folha ficar roxeada, né? Os colmos ficam mais finos. Normalmente, quando o colmo mais fino, menos produtividade. Por quê? Tem menos nutriente para sustentar uma alta produtividade. Tá? Depois que formou o colmo, já não dá mais para mexer nisso. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora do plantio. Né? Na verdade, seria mais a semeadura. Né? Quando a gente fala de sementes, que a gente semeia semente de milho. Né? A gente tem esse costume de falar plantio, mas o certo seria semeadura. Tá? Deve ser bem planejado e tal. As épocas que a gente já comentou com vocês aí, o produtor deve seguir, né? Se tiver irrigação, dá para fugir um pouquinho dos períodos, né? Você pode plantar num período mais veranico. Se não tiver, não tem como fazer essa semeadura, né? Então aqui mostrando para vocês alguns locais, por exemplo, aqui é uma região de Rondônia, né? O produtor aqui é para milho pamonha, né? Então ele planta e colhe milho, milho sobre milho, né? É uma monocultura, vamos dizer assim, tá? Então, para ele aqui, não tem como ele fugir muito do plantio, né? Qual que é o problema dele aqui? Ele tem que fazer 9 semeaduras de milho durante o cultivo, vamos dizer assim, tá? Então, o que que acontece? Doenças, pragas, tá? Bem problemático aqui, tá? Então, ele planta milho ali o ano inteiro, porque o negócio deles, por exemplo, aqui era a produção de pamonha, né? Bom, aí você não tem como fugir muito disso, né? Então é uma situação que não tem como você. Ah, vou plantar só uma vez no ano. Para eles não dá, eles têm que ter milho o ano todo. Uma situação que você tem que fazer o semeadura todo ano e, e vai acumular vários problemas, né? Pragas, doenças e tudo mais. Bom, profundidade de semeadura 3 a 5 centímetros, a gente sabe disso, não semear muito profundo, senão pode ter aí o problema da, da planta ficar, ter aquelas plantas raquíticas, né, que no final do desenvolvimento ali, nem muito rasas para não ter tombamento de planta, tá? Uma coisa interessante, né, sempre lembrando, às vezes faz um pouco mais profundo que a raiz vai estar mais profunda. A raiz que vai estar mais profunda é a raiz seminal. Então aquele iniciozinho, se faltar água, tudo bem. Mas lembrar, pessoal, que a raiz principal vem dos nós. Quando você planta mais profundo, os nós se esticam mais. Mas a altura dos nós ficam praticamente a mesma. Tá? Então isso é muito interessante da gente perceber aí. Bom, densidade de plantio. O milho tem muitas densidades de plantio aí, né? Antigamente se plantava milho 90 centímetros, foi reduzido pela metade, né? 45, né? Tem regiões que ainda plantam aí 70 centímetros, tá? Mas as variedades hoje, né, os híbridos comerciais são 45, né? Segue lá a semeadura da soja, facilita a semeadura do produtor, tá? E com isso você conseguiria aí ter o milho segue o padrão da soja, facilita a semeadura do produtor, e com isso normalmente você tem milho aí a 45, 50 centímetros, ok? Normalmente aí com em torno de 2,5 até 3 plantas por metro, né? Algumas podem ter um pouquinho mais, mas depende muito da época também. Se você for pegar um período de mais chuva, né? Tá em janeiro, você pode fazer um espaçamento um pouco maior. Se você já está num período mais próximo a março, fecha mais o espaçamento, você vai ter mais problema com planta, tá? Então tem as densidades ótimas aí. Só mostrando para vocês alguns trabalhos, né? Em torno aí de 60 mil plantas seria o mais ideal, tá? Pode ter um pouquinho mais aí, mas aí a gente tem duas situações, né? A 50 centímetros e a 80 centímetros. O engraçado é que quando se fez 80 e se manteve 80 mil plantas por metro, por hectare, olha o que aconteceu, né? Por quê? Porque quando você faz 80 mil plantas por hectare, significa que na linha você adensou mais. E aí você perde um pouco mais, tá?
Hoje, via de regra, né, quando você compra uma semente de híbrido de milho, você já compra o número de sementes, não é isso? O saco já vem lá com 60 mil sementes e já vem com uma especificação lá, né? Ó, essa variedade, esse híbrido aqui é para 55 mil plantas, na seca com tantas plantas, na chuva com tantas plantas, tá? É só para mostrar para vocês aí, né, que a hora que vocês, essa questão do adensamento, né, população, por exemplo, você tem 80 mil plantas a 50 centímetros, você reduziu um pouquinho ali na linha e aumentou o espaçamento entre plantas na linha. E entre linhas você reduziu um pouquinho. Quando você faz 80 centímetros, você aumenta o espaçamento entre linhas, mas reduz o espaçamento entre plantas. Tá? Se você quiser uma população igual, 80 mil plantas. Tá? Com isso você cai um pouquinho a sua produtividade, porque na linha tem uma competição maior. Tá? Mas normalmente os híbridos já vêm bem especificados, né? Normalmente a semente, o saco de semente de milho vem com 60 mil sementes, tá? Que é basicamente para 1 hectare. O ideal seria isso aqui, né? Para mostrar para vocês um exemplo, né? Plantas saudáveis, né? Um bom desenvolvimento, sem ter plantas dominadas ali no meio, né? Então você teria todas com o mesmo espessura de como, né? Mesma altura, lavoura perfeita, tá? Aqui, pessoal, é um trabalho realizado pela Embrapa, lá de Sete Lagoas, né? Em questão das épocas de semeadura, né? A gente tem muito poucos trabalhos sobre isso aqui no Mato Grosso, tá? Então a Embrapa pegou vários resultados aí, tá? Fazendo semeaduras desde o dia 22 de outubro até o dia 29 de janeiro. Isso é uma condição, tá? É a condição de Minas Gerais, tá? Então ele obteve, semeando milho no verão, né, dia 22 de outubro, produtividade de 7.300 quilos por hectare. Atrasou um pouquinho, 10 de novembro, 6.620, né, quilos. 30 de novembro, tá, ele foi perdendo. 22 de dezembro, 4 mil quilos, quase 5 mil quilos, né? Então, de janeiro até outubro, de outubro até janeiro, nesses 100 dias, fazendo a média do que ele perderia, cada dia que você atrasa do dia 22 de outubro, vamos dizer assim, né, você perderia em torno de 55 sacas por hectare. Isso é para uma condição Minas Gerais, né, que você está fazendo a semeadura ali, tá? Onde se planta mais mesmo, se semeia mais mesmo no verão, tá? Bom, para nós aqui, né? Então, o que acontece, tá? Isso aqui seria para milho no verão, tá? Aqui já pensando em termos de Mato Grosso, tá? Até dia 31 de janeiro, 2% das lavouras de milho do estado são semeadas, né? Ou eram semeadas, desculpa, isso aqui é um dado um pouco mais antigo, tá? É como eu falei para vocês, esse dado tem aumentado muito, tá? Hoje você pode ter aí 10, 15, até 20%, lembra lá que eu tinha comentado com vocês, né? Então, antigamente, pessoal, para vocês entenderem como que ficava, né? Mas isso aqui mostra principalmente o seguinte, que o verão representa muito pouco para Mato Grosso, em torno de 1%, tá? O resto tudo entra na safrinha, tá? Aqui mostra, por exemplo, entre o dia 1º de fevereiro até o dia 15 de fevereiro, 40% das lavouras estão nessa data, tá? São semeadas nessa data, vamos dizer assim. Entre o dia 16 e 28, 41%. Entrando em março, entre o dia 1º de março até o dia 15, 13%, que é aqueles que escaparam da janela, né, que é até dia 28 de fevereiro ali, e foram plantar em março. Em torno de 13%, 15%, isso aí varia um pouco de ano para ano. E após o dia 15, 4%. Provavelmente esses que plantaram depois do dia 15, inclusive seja para plantar milho, mais é para forragem ou para pastagem direta, alguma coisa nesse sentido, porque a produção de grãos mesmo já é pequena. Só se der bastante sorte, chover bem, estender a chuva, até pega, tá? Essa é uma situação que tem mudado, como eu falei para vocês, devido à semeadura da soja, né? Soja cada vez mais precoce, o milho tem sido semeado cada vez mais cedo.
Esse é um dado um pouco mais antigo. Hoje a gente sabe que mais ou menos 15% das lavouras aí são semeadas em janeiro. Mas a gente tem uma noção, uma coisa interessante, né? A nossa semeadura hoje, ela ocorre mais entre o dia 15 de janeiro e o final de fevereiro, né? Por esse dado aqui, 81% seria dentro do mês de fevereiro. O que mudou um pouco é que a gente perdeu um pouco para fevereiro para janeiro. Março não mudou muito não, tá? Ok? Só para mostrar para vocês aí um dado interessante. Aqui, pessoal, foi um trabalho que eu fiz aqui na UFMT, tá? Com alguns alunos aí de TCC, onde os alunos fizeram várias épocas de semeadura de milho, tá? Desde o dia 26 de janeiro até o dia 3 de março. Então eles foram pegando as áreas ali, semeavam o milho, tá? Plantavam em várias épocas, né? A cada semana, todo domingo eles iam lá e semeavam, tá? E aí a gente tinha híbridos de milho de diferentes estados fenológicos, tá? Porque a gente queria saber qual época que teria uma produtividade melhor, tá? Bom, atingimos uns resultados bastante interessantes, né? Foi um dos primeiros trabalhos de semeadura de milho, época de semeadura de milho em Sinop, tá? E uma coisa interessante foi o seguinte que a gente percebeu. Por exemplo, tamanho de espiga, a gente verificou realmente no início da safra, né? No início da semeadura, lá no iníciozinho de fevereiro, teve produtividades interessantes, tá? Ou tamanho de espiga interessante. Mas a gente percebeu em quase todos os resultados um aumento nessa questão de tamanho de espiga quando a gente semeou o milho no comecinho de março. Nesse ano que a gente fez esse plantio, acho que foi 13, 14, a chuva se estendeu um pouco mais. Então teve chuvas mais regulares na safrinha, né? Na segunda safra, tá? Então olha lá, quando a gente semeou lá no finalzinho de fevereiro, iniciozinho de março, a gente voltou a ter um aumento da tendência, né, de aumento no tamanho de espiga. Mas não só no tamanho de espiga. A gente percebeu grãos por fileira, um aumentozinho, tá? Tivemos um período, se vocês perceberem aí, do dia 2 de fevereiro ali até o dia 16, mais estável ou com queda nas variáveis, grãos por espiga, massa de grãos colhidos, massa de grãos, na verdade, produtividade, né? Massa de 1.000 grãos, tá? Ah, não, desculpa, que foi sacas, grãos por fileira, aqui algumas variáveis só que eu mostrei para vocês, né? Massa de grãos, né? Ou seja, colheita, né? Em termos de sacas, né? A gente teve uma redução abaixo de 100 sacas quando semeou ali em fevereiro até o dia 15 de fevereiro e voltou a subir de novo esse aumento aí na produção de sacas, né? Teve um aumento de novo de produção de sacas, tá? Por hectare, né? Então, quilos aí em torno de 6.500 quilos, quase 7.000 quilos aí, no final de fevereiro. Foi um ano até que a gente teve chuvas se estendendo um pouquinho mais. Por que isso, pessoal? Por que a gente teve esse aumento nessas produtividades em algumas variáveis da cultura? O que a gente atribuiu a isso, então? Principalmente a questão da abertura do céu, né? Então, quando a gente plantou iniciozinho de março, o que aconteceu? Essas plantas pendoaram final de abril, início de maio. O que acontecia? Tinha um céu de brigadeiro, tempo mais aberto, elas pegaram mais luz, tá? O que aconteceu com as que foram semeadas em janeiro? Tiveram água e tiveram um período de luz também interessante, tá? Mas tiveram mais água, tá? Mas chegaram até a produzir menos do que aquelas que estavam em março, tá? Aquelas que tiveram em fevereiro, o que aconteceu? Pegou um período de muita nebulosidade, tá? Essas ali de janeiro provavelmente pegaram períodos ali com menos luz, com mais luz, desculpa, um pouco, do que essas de fevereiro. Essas com fevereiro pegou justamente o período que a cultura ficou mais no período nublado, tá? Então, um resultado muito interessante aqui que a gente pode até perguntar aí depois para vocês nas provas, tá? Então, só para vocês terem como características, né? Qual foi a vantagem desse adensamento de 50 centímetros, 45 para a cultura do milho, né? Aumento no rendimento de grãos, utilização de área, radiação solar, né? Controle de plantas daninhas pode ser mais bem feito, aí um manejo cultural, tá? Melhor distribuição dos restos de cultura, tá?
melhor uso por hectare, melhor uso da terra no geral, tá? Espaçamento de linhas, né, que eu falei para vocês, né, no Brasil 45, 50 centímetros, tá? O milho não se tem feito muitos trabalhos para reduzir mais isso, acredito que não tenha muitos resultados, mas talvez fazer mais pesquisas, né, que você consiga atingir maiores produtividades aí com redução do espaçamento, ok? Quais foram os problemas, né? Isso aqui já é uma coisa até que já foi bastante batido, né? Hoje, praticamente todo mundo planta 45, 50, então não vou falar muito dessa parte aqui. Bom, vamos passar um pouco para frente aqui, em relação aqui ao espaçamento, né? Então, buscando essa questão do espaçamento, né? 90 centímetros, quantas plantas que você teria aí para chegar a 80 metros, né? 40 mil plantas, espaçamento de 90 centímetros, tá? Número de sementes ali que você teria para ter nesse gráfico que a gente está mostrando isso, né? Para atingir essas 40 mil plantas, 50 mil, 60. Então você teria que, se você tiver um espaçamento maior entre plantas, redução na fileira, tá? Que a gente viu que reduz a produtividade, né? Até para aqueles gráficos, né? Bom, velocidade de semeadura ideal seria entre 4 a 6 quilômetros, né? Existem aí outras semeadoras hoje, né? Que o pessoal está fazendo. O que é o ideal? Conseguir um bom stand, tá? Aqui um trabalhinho mostrando, né, que quando você tem essa velocidade de 5 quilômetros, você queria 55 mil plantas, conseguiu 53. 7 quilômetros por hora, 51. 10 quilômetros por hora, 46. Quer dizer, você perdeu muito da tua produtividade, vai perder muito da tua produtividade, perdeu muito do teu stand, tá? Quando você aumenta a tua velocidade, você vai ter que ter uma semeadura muito boa. O que é o mais importante? Se a tua semeadura te entrega 52, 53, 54, tá? Que o próximo, mais próximo possível da tua densidade desejada, é essa semeadura que você vai utilizar, é essa velocidade. A velocidade maior te ganha tempo, tá? Com certeza, mas você tem que ver se você não vai estar perdendo o quê? Stand, tá? Então é que mostra isso aí. Aí só para mostrar para vocês, né? Vocês vão fazer esses cálculos de stand, pega lá 10 metros, faz essa contagem de plantas, né? O interessante é você ter uma planta bonita aí como está esse daí, né? Bom, vamos entrar um pouquinho agora na questão das deficiências, né? Nutricionais da cultura, quase encerrando essa nossa aula aqui, né? Então aqui mostrando um pouquinho aí as deficiências, né? Saindo um pouquinho da questão do espaçamento, entrando agora já na questão de nutrição e adubação, que a gente vai falar rapidamente, porque você já tem um conhecimento até maior que o meu já. Eu fiz fertilidade dos solos, vai fazer, vão fazer 23 anos que eu fiz a disciplina de fertilidade dos solos, né? Então vocês estão com a cabeça mais fresca do que eu aí, vamos dizer assim, né? Então uma folha saudável, né? Uma folha com deficiência de fósforo, normalmente são aquelas folhas arroxeadas, a gente percebe muitas vezes no início do cultivo, tá? Plantou numa área com deficiência de fósforo, ela mostra mesmo, tá? O potássio, que é esse amarelecimento aí nos bordos, nitrogênio na folha toda, amarelecimento, magnésio, os riscos, né? Magnésio é muito esses riscos nas nervuras, né? Sintoma bem característico, tá? Para outras culturas também mostra bem essa questão do magnésio. Sinais de seca, que é o enrolamento da folha, né? Ferrugem, que seriam doenças, né? E a gente tem também aí muitas vezes sinais aí de aplicação de produtos químicos, né? É muito comum, às vezes, o produtor na nossa região fazer a dessecação da soja, não limpar muito bem o implemento, né? A gente recomenda aí utilizar algum tipo de saponificante, né? O pessoal utiliza aí, né, o Agral, tem produtos que fazem essa limpeza do, do tanque, né? Às vezes o produtor não faz essa limpeza e de repente ele faz uma aplicação e dá uma fita igual tá aqui no final, né? Isso acontece bastante na região. Porque limpeza de tanque, uma coisa simples, operacional, tá? E que vai te reduzir a produtividade lá na frente, tá? Aqui mostrando, né, as eficiências mostradas na espiga, né? Então, por exemplo, uma espiga normal, o milho normalmente, né, ele tem entre 15 a 25 gramas por 100 sementes, tá? O peso de 100 sementes, ou
150 a 225 gramas por 1.000 sementes, né? É o que varia aí, tá? Uma espiga bastante grande, né? Uma espiga menor você pode ter. Deficiência de potássio, né? Normalmente dá aquela chupeta, né? Que a gente fala, né? A ponta fica mais escurecida, né? O que acontece? Perde grãos, a polinização também não é muito bem feita, né? Deficiência de fósforo é quando a espiga entorta, né? Bem característica no campo, né? Deficiência de nitrogênio também, espigas menores, tá? Normalmente, às vezes falha na polinização também, tá? Às vezes o excesso de nitrogênio são espigas que ficam muito enfolhadas, né? Fica com muita as brácteas, né, ali em volta, né, a palhada em volta da espiga ali fica muito verde mesmo próximo à colheita, né? E falta de água, né? É uma coisa que ocorre bastante. Eu até não comentei muito na polinização, eu vou falar mais quando a gente falar de fenologia, né? Que é a espiga ficar falhada, né? Característica que ocorre muito na ponta da espiga, né? Às vezes naturalmente, né, tem essa falha, né? Mas quanto mais água falta, não só água, né, como alguns nutrientes, mais a espiga fica falhada. A gente fala de ponta desdentada, né, ou a própria espiga desdentada, tá? Por quê? Não tem a formação do estilo-estigma, ok? Às vezes, é, tem muita chuva e a polinização não é bem feita. Também ocorre isso. Pode não ser só sintoma de falta de água, pode ser, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês, quando a espiga, por algum motivo, né, surge a espiga num período de seca, né? Então, às vezes o produtor semeou um pouco mais tarde, não deu tempo para polinizar, tá? E aí tem essa espiga desdentada, tá? Falha na polinização, tá? Então são alguns sintomas para mostrar para vocês aí. Bom, uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né, recomendar na cultura do milho, e não só no milho, todas as outras culturas, né, é a calagem. Normalmente a calagem é feita lá na soja, né, então o milho vai aproveitar esse calcário, tá? Essa correção do solo. Os produtores têm feito aí invertida a adubação, né? Às vezes aplica o fósforo lá na soja, e às vezes o potássio no milho. Por quê? Porque o milho tem uma raiz maior, então faz mais a ciclagem do potássio, né? Então tem se invertido essas adubações, né? Às vezes se aduba mais o milho do que a soja, porque o milho tem uma raiz maior, vai fazer a ciclagem maior de nutrientes, tá? O fósforo vai no meio da soja, vai na linha da soja, o milho vai aproveitar, tá? Ou faz o fósforo na linha do milho para a soja aproveitar. Então os produtores têm alterado aí essa questão da adubação. A calagem não. A calagem é sempre antes da semeadura da soja, né? Se o produtor vê que ainda tem algum problema de calcário, né, de calagem, na soja ele pode fazer essa calagem no milho, mas é mais incomum. Normalmente seria uma operação a mais, né? Se algum erro que teria sido feito lá atrás que teria que ser corrigido agora, tá? Então a calagem é feita antes da soja que o milho vai aproveitar bem, tá? Adubação então do milho, né? Tem vários aí formas para se seguir aí, né? Uma coisa interessante do milho, adubação, normalmente as tabelas de adubação para forragem, elas têm uma quantidade de nutrientes maiores do que para grão. Por quê, pessoal? Porque a gente tem muito aqui entra aquele conceito de exportação, né? A forragem a gente exporta a planta toda, então volta pouco para o solo. Então, como a gente retira toda a planta, você tem que fazer uma adubação ou de manutenção ou de reposição, vai ser de acordo com o tipo de adubação que você vai fazer, né? Maior, tá? Para o grão pode ser um pouco menos. Normalmente as tabelas são com doses menores, porque a planta volta para o solo. Voltando a planta para o solo, você tem mais nutrientes ali à disposição da cultura do milho, tá? Aqui mostrando para vocês, né, a questão da extração, lembrando sempre que extração é o que a cultura retira do solo, mas não o que ela exporta, tá? Então uma parte pode voltar. Se for para forragem, você vai ter que repor tudo, tá? Sempre lembrando isso aí, tá? Extração, tá? Para grãos, extração para forragem, tá?
Normalmente aí, como eu falei para vocês, né, os nutrientes extraídos, né, matéria seca toda, né, toda a planta. Para grãos é só os grãos que vão sair, a folha, a planta volta, tá? O que é extraído nos grãos, né? A diferença seria o que fica na planta, né? Vamos dizer assim, tá? Produções, né? Produção de 10 toneladas de grão, por exemplo, necessita mais ou menos 217 quilos de nitrogênio por hectare. Então, nitrogênio, né? Se você for parar para pensar em termos de adubação com ureia, se você for fazer, tá? Vai dar quase aí 500 quilos de ureia, mais de 500 quilos de ureia, né? Fósforo, 42 quilos, tá? É o que é recomendado normalmente, né? Para milho se aplicar em torno de 40 quilos de fósforo, tá? Potássio, 157 quilos, tá? Cálcio, 32, magnésio, 33, pensando aí em torno de 10 toneladas. Produtividades mais baixas, você teria menos dessa extração, vamos dizer assim, né? Então, quanto mais você produz, mais você extrai. Só para mostrar para vocês aí um dado, né? Vocês já viram isso aí com muito mais afinco lá na fertilidade, tá? Lembrando também que a adubação com nitrogênio pode se levar em conta também para o milho, questão da matéria orgânica presente no solo, né? Então, solos com baixa matéria orgânica, você teria uma adubação maior de nitrogênio, né? Solos com alta matéria orgânica, tá? Você teria uma adubação um pouco menor. Você pode fazer essa adubação um pouco menor que ele conseguiria ter mais essa resposta aí por ter a matéria orgânica no solo nutrindo a tua cultura, tá? O milho responde muito bem a nitrogênio, isso aí vocês já estão bem cientes aí. Hoje a gente tem também o uso das Hospirillum, né? De organismos aí que ajudam aí nessa absorção de nitrogênio pela cultura, assimilação de nitrogênio e absorção, tá? Apesar de ter alguns resultados aí mostrando que nem sempre vai ter tanta resposta, mas teria isso aí, tá? Também para você também não fazer uma doação só com nitrogênio. Outra coisa também que tem se utilizado hoje para o milho, né? São as ureias protegidas, né? Que são com enzimas que impedem a ação da urease, tá? E com isso você teria é, não teria uma volatilização tão grande de nitrogênio. Eu vou colocar uns artigos para vocês aí no sistema, para vocês olharem e estudarem um pouquinho mais sobre essas enzimas, tá? Bom, para o milho também, uma recomendação interessante, né? Aplicação do nitrogênio, normalmente recomenda-se até V4. Por quê, pessoal? Nós vamos estudar bastante essa questão da fenologia e vamos voltar a falar disso aqui. Mas por que até V4? Porque é o momento que a cultura está definindo essa produção potencial. Daí para frente ela vai interferir em vários outros processos dentro da planta para produtividade, tá? Em vários outros, vamos dizer assim, o nitrogênio vai estar entrando em vários outros fatores de produção da cultura do milho, tá? Então, para nós aqui, já Dubai em V4, tudo se possível, você atinge todos esses fatores de produtividade, desde a produção potencial, tá? Desde o número de grãos por fileira, desde o número de grãos por espiga, a massa de 1.000 grãos. Então, tudo isso, quando você aduba até V4, você consegue suprimir a planta com nitrogênio lá na frente, tá? E a planta já tem também, em V3, V4, já tem uma quantidade de raízes, né? Inclusive permanentes. Lembra lá que as seminais já praticamente foram embora, né? Nesse período, você teria raízes permanentes já para assimilar esse nitrogênio, tá? Bom, aqui alguns trabalhos, né, mostrando, né, a aplicação de nitrogênio em cobertura e na semeadura. O que acontece aqui, pessoal? Aí vai muito da questão do técnico, tá? Então, aqui se aplicou, por exemplo, 120 kg de N ao todo, tá? Sendo quase toda ali, né, em semeadura. Aqui com zero em semeadura, mas aplicando-se em cobertura mais 100 quilos, vamos dizer assim. 100 até 150 quilos, tá? Então você vê que a diferença não é tão grande. Talvez o ideal aí para nós seria repartir um pouquinho ali na semeadura. Ele colocou assim 60 quilos de N e depois entrar com mais 120 ou 110 quilos de N em cobertura. Você vê que depois é aquela lei
é a lei da produtividade decrescente, né? Você não tem mais, ou dos ganhos decrescentes, né? É que você não teria mais, aplicando grandes concentrações de adubo, você não teria mais tantos ganhos assim em produtividade, tá? Então aí ficaria a critério do técnico verificar isso aqui. Jogar tudo na semeadura, quanto? Você jogou 120 em semeadura, mas depois jogou mais 150 em cobertura, seria mais ou menos isso aqui, tá? Não teve tanto ganho a mais, mas jogando 60 na semeadura e depois em torno de 100, 120 ali em cobertura, você conseguiu uma produtividade muito alta, tá? Os 200 quilos aqui atingiu o máximo, tá? Mas já não é tanta diferença assim. Às vezes se gasta muito com adubo e não se tem um ganho tão grande assim, tá? Bom, N da base com N em base e 100, né? Então só para mostrar para vocês aí, tem um ganho já no início ali, dá vamos dizer assim, seria como se fosse um start a mais ali, né? Bom, sobre a coleta de folhas, né? Então, como fazer a amostragem foliar para o milho, tá? É interessante, pessoal, que existe um padrão, tá? Normalmente, você pode pegar em torno de 30 folhas a cada 50 hectares. Vai depender muito do seu talhão, né? A uniformidade do seu talhão. Normalmente você pega aí 20, 30 folhas no seu talhão. O tamanho do seu talhão, se ele for muito uniforme, você pode fazer aí 100, 200 hectares uniformes. Tem que ver a mancha de solo, tá? Hoje se utiliza muito a agricultura de precisão, né? Então o produtor tem um conhecimento muito grande disso aqui, tá? Então do solo, das manchas, então ele pode fazer essa avaliação de forma mais específica, né? Coletando mais amostras, né? Mas na folha, onde se vai coletar essas amostras, né? Então, normalmente se coleta da folha inversa à espiga. Então, você tem a espiga, a folha inversa, tá? Retira-se o meio da folha, aproximadamente ali 20 centímetros, tá? Retira-se aquilo ali, dessas 30 folhas, e manda-se para o laboratório, tá? Então, sempre lembrar, então, a amostragem de folha de milho, normalmente, você faz essa amostragem da folha inversa à espiga, tá? Então tá aqui a espiga e a folha oposta, vamos dizer assim, tá? A espiga. Quando a espiga está lançando o estilo estigma, tá? Então, nessa fase aqui, justamente dessa foto aqui, né? Tá lançando o estilo estigma, a gente fala que tá ali soltando os cabelos, né? Vamos dizer assim, tá? Os cabelos estão bem frescos, vamos dizer assim, não foi polinizado ainda, tá? A folha oposta. Tá? Porque nesse caso os grãos ainda não tiveram um crescimento, vamos dizer assim. Quase nada dos nutrientes foram para os grãos. Tem pouca coisa, ainda vai ter muito desse transporte para os grãos. Tá? Então é quando a folha tem que estar no máximo de nutrientes possível, vamos dizer assim. Tá? Então nesse momento aqui, tira-se então os 20 centímetros medianos da folha oposta à espiga do milho ali. Ok? E aí? Aí depois vai se fazer a comparação com uma tabela, né? Então, pega-se uma tabela ali e vê 3% de nitrogênio, 0,3 de fósforo, 2 de potássio, 0,5 a 0,8 de cálcio, magnésio 0,2 ali, enxofre entre 0,8 e 0,22. Então, você tem essas faixas, tá? Então, são as faixas ótimas, vamos dizer assim, de nutrientes, tá? Seja dos macros, seja dos micro, tá? Então, você faz essas faixas aqui, coleta, se faz, vai ver se está dentro dessas faixas aqui. Pode ser tanto em porcentagem, alguns laboratórios dão isso aqui, ou gramas por quilo, tá? Se tiver outras unidades aí, você vai ter que fazer essa comparação aí. Compara-se com esse padrão e vê se a tua cultura está dentro de um ótimo aí. Hoje tem também o método DRIS, que é muito mais preciso até que isso, né? Do que os padrões, né? O método DRIS você faz inclusive correlações, né? Entre 23, acho que faz mais de 23 correlações entre nutrientes. Por exemplo, você pode fazer uma correlação entre nitrogênio e potássio, tá? Então faz essas correlações por quê? Porque na planta a gente tem que ter os nutrientes nas quantidades certas e nas quantidades equilibradas, tá? Então tem que ter essas correlações também. Então o método DRIS tem sido considerado aí mais
mais perfeito. Mas se não tiver, você pode utilizar isso aqui. É um padrão, tá? Que você pode aproveitar aí, tá? Aí falando um pouquinho de novo de extração e exportação, tá? É, mostrando para vocês aí depois o que tem que ser reposto aí na sua adubação, tá? Um exemplo aí de deficiência de boro, tá? Que fica com a folha dessa forma aí, parece estar um pouco enrugada a folha, né? E a gente tem também, aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente, né? Dessa questão da umidade, né? A umidade aí a gente tem que ver quanto que tem que ter na colheita, né? Só para comentar com vocês rapidinho, a gente vai falar mais disso aí, mas a umidade do milho normalmente é em torno de 13%. Se tiver com um pouco a mais, quem vai comprar, né, o próprio armazém, ele acaba fazendo essas correções, né? Então tem que sempre chegar aí, cada armazém às vezes compra 13, 14, né, vai ter sua média, né? E se você entregar um milho mais úmido, às vezes não compensa, né? O interessante é você entregar, porque o que acontece? Quando você entrega mais úmido, o armazém vai fazer a própria correção. Só para mostrar para vocês aí umas formas de correção, né? Bem rapidamente. Bom, pessoal, então com isso eu encerro a aula de hoje, tá? Essa parte da nossa aula. E depois eu vou passar para vocês a outra parte, que é a parte de fenologia e doenças aí. Então agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.